E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise por aqui. Hoje a gente vai investigar um mistério médico que está ganhando muita força na ciência atual. Nós vamos explorar a conexão direta entre o modo como processamos a comida do nosso corpo e a integridade daquelas memórias preciosas que guardamos ao longo de toda a vida. Para começar, pensem no seguinte: será que perder a capacidade mental é só uma parte inevitável do envelhecimento natural? Ou será que existe um culpado silencioso, algo puramente metabólico, agindo nas sombras do nosso cérebro? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Olha só, nós estamos lidando com duas epidemias globais gigantescas que na prática clínica vivem andando de mãos dadas. De um lado, o diabetes tipo 2, que a gente sabe, é marcado por aquele açúcar alto crônico no sangue e resistência à insulina. Do outro lado, a doença de Alzheimer, uma condição neurodegenerativa devastadora, conhecida pelo acúmulo de uma proteína tóxica, a beta-amiloide, lá no tecido cerebral. Mas o que é realmente chocante aqui é como essas duas condições parecem conversar entre si nas pessoas mais velhas, trocando agressões bioquímicas fortíssimas. E aí que entra uma pesquisa revisada por pares incrível, conduzida por Raja Lakshmi e equipe, que serve de base para nossa investigação. Eles pegaram 396 adultos, ali na faixa dos 51 aos 80 anos, e fizeram um pente fino. A ideia era medir rigorosamente o status do açúcar no sangue e o desempenho mental desse grupo, para descobrir exatamente onde as linhas da saúde metabólica e da fragilidade do cérebro se cruzam. Bom, para a gente entender o quadro completo, vamos montar um modelo mental claro aqui. Usando a hemoglobina glicada, a famosa HbA1c, os pesquisadores dividiram as pessoas em 4 estágios bem específicos: os não diabéticos, os pré-diabéticos, os diabéticos e, por fim, os diabéticos descontrolados. Pense nisso não só como uma lista médica, tá? É literalmente uma ladeira escorregadia para o nosso metabolismo e ela vai guiar toda a nossa conversa hoje. Parte 1. O alto custo cognitivo. Dando uma olhada nos dados, a gente percebe que mesmo com o controle perfeito do açúcar, o declínio cognitivo já afeta naturalmente uns 27% do grupo. Faz parte. Mas lembra daquela ladeira escorregadia? Conforme o controle do açúcar vai indo pro ralo, esse índice não sobe só um pouquinho não, ele dá um salto absurdo, batendo na casa dos 70% para quem tem diabetes não controlado. Ou seja, a falha do cérebro não é um mero acaso do destino, está muito ligada à falta de controle crônico da glicose. E se você gosta de números, segura esse multiplicador assustador, 6,87. Estatisticamente falando, quem está no grupo do diabetes descontrolado tem quase 7 vezes mais chances de sofrer um declínio mental severo comparado com alguém de metabolismo saudável. O risco não só sobe, ele se multiplica de um jeito brutal quando a insulina para de funcionar direito. Para colocar isso numa perspectiva ainda mais palpável, o estudo trouxe uma estatística de cair o queixo. Um aumento de apenas 1%, repito, 1% crônico, na sua hemoglobina glicada, já corta em 44% as chances de manter o seu cérebro funcionando normalmente. Isso prova por A mais B que viver com o excesso de açúcar no sangue é um dos maiores sinais de alerta para um colapso cognitivo no futuro. Mas veja bem, o cérebro não apaga tudo de uma vez em todas as frentes. Algumas áreas seguram as pontas surpreendentemente bem, como a memória imediata para eventos simples. Agora, em contrapartida absoluta, as funções mais sofisticadas da nossa mente, tipo a memória tardia e a nossa função executiva, que é basicamente o que faz a gente planejar o dia a dia e tomar decisões, essas áreas entram em queda livre quando o ambiente glicêmico vira uma bagunça. É como se o grande gerente do nosso cérebro fosse o primeiro a se desligar. Parte 2. O culpado bioquímico. Encontrando a ferrugem. E é aqui que a gente encontra a verdadeira ponte física, comprovada lá no laboratório, que liga o metabolismo quebrado ao Alzheimer. As análises revelaram que os marcadores da doença, a famosa beta-amiloide 140 e 142, estavam circulando em níveis altíssimos no sangue do pessoal com diabetes descontrolado. Um contraste gritante e bem preocupante com os perfis de quem estava com a saúde em dia. Imagina o seguinte para ficar mais fácil. Pensa em como uma ferrugem química grossa vai se acumulando e destruindo aos poucos os terminais de uma bateria moderna. É exatamente isso que acontece. O excesso ininterrupto de açúcar circulando no corpo funciona como um elemento corrosivo que estimula ativamente a proliferação dessas placas de beta-amiloide. É literalmente uma ferrugem cerebral que vai provocando curtos circuitos nas nossas redes de memória, travando completamente a comunicação de dados lá dentro da nossa mente. Tem uma conclusão incrível da pesquisa que resume isso perfeitamente. Olha só.
Essas mudanças moleculares desencadeadas pelo diabetes tipo 2 desempenham um papel fundamental no início do dano cognitivo. Traduzindo a tese, aquele problema com açúcar que a gente achava que era puramente corporal, lá do pâncreas, na verdade tem o poder assustador de refazer e danificar gravemente a estrutura elétrica da nossa central cerebral. Claro que a máquina não falha por um motivo só. É um conjunto de engrenagens. O estudo mapeou isso muito bem. A idade continua sendo o fator número 1, tirando implacavelmente uns 6% da chance de ter uma cognição saudável a cada ano que passa. Mas o que realmente rouba a cena são os desequilíbrios combinados. Quando você junta triglicerídeos altos com uma HbA1c péssima, essa dupla dinâmica do caos não só acompanha a doença, mas pisa fundo num acelerador devastador de danos cerebrais, muito além do que a simplicidade faria. Parte 3. Protegendo a mente. Resumindo todos esses dados em conselhos práticos para a nossa vida, o alerta é bem claro. A gente precisa de intervenções metabólicas precoces e testes cognitivos de rotina ao primeiro sinal de que o açúcar saiu dos trilhos. Basicamente, segurar a onda do índice glicêmico precisa parar de ser visto como um simples exame de rotina e se tornar a nossa principal frente de batalha para proteger as sinapses da mente no longo prazo. E isso nos projeta para um pensamento muito provocativo para fechar nossa análise hoje. Pensa comigo. Como mudaria profundamente o rumo do combate à demência se a medicina começasse a tratar o problema desde o dia zero, não como uma doença inevitável do envelhecimento, mas simplesmente como um sintoma tardio de um metabolismo que passou anos descontrolado? É de explodir a cabeça, né? Muito obrigado por acompanhar mais essa investigação profunda aqui com a gente. Até a próxima.